Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Hoje é a aula de número 26, certo, pessoal? Então, peguem aí o seu livro EMAI, Ler e Escrever. Abra aí na parte de matemática, que é a parte onde nós temos a bordinha na cor laranja. Nossas atividades hoje são as atividades 15.4 e 15.5 da sequência 15, certo? Vamos realizar a resolução de situações, problemas de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, como nós fizemos na aula anterior, certo? E nossas atividades estão nas páginas 96 e 97 aí do seu livro, ok? Então vamos começar? Na atividade 15.4, as 540 medalhas que serão distribuídas aos participantes da gincana foram guardadas em 3 caixas, com a mesma quantidade em cada uma. Quantas medalhas foram colocadas em cada caixa? Então, olha só, todos os alunos da escola, os 540 alunos, iam receber uma medalha de participação. Olha que legal! E os professores gostariam de organizar essas medalhas em 3 caixas. Então, para resolver o problema, Pedro, responsável pela tarefa, fez o esquema. Então, o que ele fez aqui? Começou pela centena. Ele pegou 540 e distribuiu, olha só, são 3 caixas, então são 3 grupos. Então, ele colocou 100, 100 e 100, que deu 100, 200, 300. 540 menos 300 sobrou 240. Aí ele pegou e distribuiu 50, 50 e 50, que deu 50, 100, 150. 240 menos 150 sobrou 90. Aí ele pegou esse 90 e distribuiu 30, 30 e 30. 30, 60, 90 e sobrou nada, não sobrou nenhuma medalha. Então, olha só, ele concluiu que serão colocadas 180 medalhas em cada caixa, porque cada quadrinho não representa uma caixa. Então, 100 mais 50, 150, mais 30, 180, certo? Então, olha só, o Renato resolveu esse mesmo problema de uma outra forma. Ele também começou pela centena e depois pela casa das dezenas, mas ele fez assim, ó, dividiu por 3, que é a quantidade de caixas. Então, o 3 vezes 100 igual a 300. 540 menos 300 sobrou 240. Aí, 3 vezes os 50 deu 150. 240 menos 150 sobrou 90. E 3 vezes 30, 90. 90 menos 90, 0. E aí ele somou aqui, olha só, a centena e as 2 dezenas que ele encontrou. 100 mais 50 mais 30 chegou ao resultado 180. E aí, pessoal, tem uma perguntinha aqui. Compare os 2 procedimentos, identificando as semelhanças e diferenças entre eles. Então, olha só, aqui no primeiro procedimento, o que ele fez? Ele foi distribuindo, ó, em grupos, primeiro a centena, depois a dezena e a última dezena que ele distribuiu. E já aqui, no segundo modelo, ele fez o quê? O cálculo da divisão. Então, o que nós vamos responder nessa questão? Nós vamos explicar o que ele fez, né? O que o Renato fez. Aliás, o que o Pedro fez no primeiro caso e o que Renato fez no segundo caso, no segundo cálculo, certo? Então, no primeiro procedimento, o Pedro dividiu as 540 medalhas em 3 partes, começando pela centena, e aí depois vocês vão continuando a explicação, certo? Ó, Pedro começou dividindo o número de centenas, que é o 300, por 3. Depois dividiu 240 em 3 grupos de 50, restando 90,
que ele dividiu por 3 grupos de 30. E aí? E o outro colega, o Renato? Já o Renato realizou o cálculo de divisão do número 540 por 3, usando o algoritmo da divisão, que é o quê? O cálculo, o formato da conta, certo? Essa foi a página 96. Agora, aqui na página 97. No encerramento da gincana, a professora Simone organizou 275 alunas em 3 grupos com igual quantidade para apresentarem uma dança. Observe como ela fez a divisão. Então, olha só, a professora Simone também usou o algoritmo da divisão. Então, o que ela fez? Primeiro, ela pensou, que número vezes 3 vai chegar mais perto do 275? Aí ela pensou no 120. Porque 3 vezes 40 dá 120. Então, ela fez 275 menos 120. Sobrou 155. Aí ela pensou que 3 vezes o 50 daria 150. Então, ela colocou 155 menos 50, que sobraram 5. Ela pensou que 3 vezes o número 1 daria 3. E que 5 menos 3 ainda ia sobrar 2. Então, a professora Simone concluiu que em cada grupo deve ter 91 meninas, porque ela somou 40 mais 50, 90, mais 1, 91. Mas e esse número que ficou aqui embaixo, pessoal? Esse número que ficou aqui embaixo é o resto, é o que sobrou, né? Então, sobrou o quê? 2. Isso significa o quê, pessoal? Que sobraram, olha só, o que significa esse número 2? Que sobraram 2 meninas, né? Então, essas 2 meninas, ó, 2 alunas, não participarão desses grupos. E a professora vai colocá-las como organizadora da entrega de medalhas. Então, esse número 2 que sobrou aqui, ela falou: o que nós vamos fazer com as 2 meninas que sobraram? Ah, já sei, vamos dar uma função para elas. E foi isso que a professora Simone fez. Então, aí no seu livro está escrito assim: ó, localize no registro como a professora percebeu que 2 alunas não participarão dos grupos. Como a gente percebeu? Observando o resto que sobrou aqui no cálculo, certo? Aí no seu livro diz o seguinte, na questão 2: escolha um dos procedimentos utilizados anteriormente e resolva as divisões a seguir. Então, eu fiz apenas a letra A para mostrar para vocês, onde nós temos o 425 dividido por 5. Então, eu pensei, que número vezes 5 vai chegar perto do 400? Aliás, perto do 425. Pensei no 400, porque 5 vezes 80 dá 400. 425 menos o 400, sobra só 25. E aí pensei em 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. 80 mais 5, 85. Vocês podem, volta aqui um pouquinho, realizar este formato, ou vocês podem realizar como a professora Simone, aliás, como o Pedro fez, que está aqui na página 96, fazendo o quê? Aquele esquema, montando aquele desenho, certo? Mas aqui no nosso livro o espaço não será suficiente se você escolher essa estratégia, tá? Então, se você escolher a estratégia de formar os grupos de 3 em 3, você precisará fazer atividade no caderno, certo, pessoal? Bom, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu peço que vocês não se esqueçam de fazer todos os registros aí no seu livro Emailer Escrever e fazer as correções, certo? E eu espero vocês para a nossa próxima aula do Movimento Aprender Mais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.